Vamos lá, galera, uma questãozinha aí de interpretação de gráfico do Enem 2019. Vamos nessa? Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt por minuto em função do tempo T, em minuto, das lâmpadas de LED nessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Beleza? Então aqui eu já reproduzi, no nosso papel o gráfico em questão e a planta baixa dessa casa, beleza? Então ele diz assim, a pergunta que ele faz é o seguinte: a sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é... Então, o que a gente tem que desvendar aqui, A gente tem que saber, qual foi a ordem que ele andou pela casa, a ordem dos cômodos onde ele entrou e saiu. Então a gente pode perceber, que o gráfico começa, na coordenada 0, 0, onde o tempo é o eixo, faz o papel do eixo X, é ou não é? E o eixo Y está funcionando como a nossa energia, certo? Então, como a energia está no eixo Y, a gente pode dizer que a energia está em função do tempo. Você pode ver também que o gráfico está sempre crescendo. O que significa isso, Que significa que a cada cômodo que ele entra, ele gasta mais energia? Não é necessariamente isso, tá? Significa só que está acumulando. Isso aqui, é o acúmulo de energia que ele gastou, beleza? Então vamos nessa. Percebe que está no 0, 0? Então tá tudo apagado nessa casa, certo? Então significa que ele está fora da casa, beleza? Só que aí, no tempo 1 minuto, percebe que todos os pontinhos desse plano cartesiano estão com suas coordenadas bem definidas, Onde a primeira coordenada é sempre o quê, É sempre o eixo X e a segunda coordenada é sempre o eixo Y. Então, esse número que vem primeiro, ele está dizendo em que tempo ele entrou em determinado cômodo, beleza? E o eixo Y está representando aqui para a gente o quanto de energia que ele gastou naquele determinado instante. Então, no instante 1, ele gastou 20 watts. Isso significa o quê? Que ele estava do lado de fora, da casa, e ele teve que entrar necessariamente, pela sala. É a única maneira dele entrar na casa. E é justamente onde ele gasta aqui, 20 watts, é ou não é? Então, na nossa ordem, o primeiro cômodo onde ele entra é o cômodo número 1. Então a gente vai começar aqui, pelo cômodo número 1, beleza? E depois ele vai para onde, Se a gente olhar para o gráfico, do primeiro ponto, ele vai agora para o segundo, certo? Ou seja, no instante 2, é ou não é? E aí o acúmulo de watts naquele dia vai ser de 35. Foi um pulo, de 20 para 35, foi um pulo de mais 15, é ou não é? Se ele estava na sala e gastou mais 15 watts, onde ele pode ter ido? Ele veio do cômodo 1 e foi para o cômodo 4. A suíte é onde ele gasta 15 watts, é ou não é? Então, do 1 ele foi para o 4, certo? Então, do 4, ele agora, no instante 3, certo? No instante 3, ele gastou 40 watts, ou seja, foi um pulo, de 35 para 40, foi um pulo de mais 5 watts. Ou seja, estando no cômodo 4, qual foi o único lugar que ele pode ter ido que gastou mais 5 watts? Ele não pode ter voltado para a sala, E o único outro cômodo onde ele pode ir, que está aberto para a suíte, é o banheiro, é ou não é? É onde ele gasta 5 watts. Então ele foi para o cômodo 5, certo? Ele foi para o cômodo 5. Beleza. Do cômodo 5, ele passou depois, ele foi, e gastou, 55 watts, um pulo de mais 15. Então, o único cômodo que ele pode ter ido é necessariamente ter voltado para a suíte, Então ele foi de novo, para o 4, é ou não é? Então agora a nossa ordem por enquanto é 1, 4, 5, 4. Já dá para eliminar um monte de opção aí, é ou não é? Um monte de opção. Então, agora,
que a gente vai fazer? Ele estando, né, no cômodo 4, ele foi por um cômodo onde ele gastou 75 watts, né, acumulados, uma diferença de 20. É ou não é? Então o único cômodo que ele pode ter ido foi voltar para a sala. Então foi 1, 4, 5, 4 e depois 1. Depois, né, ele teve, né, um pulo, né, um gasto, né, um aumento, né, de 75 para 85 de mais 10. É ou não é? Mais 10, onde ele pode ter ido, que pode ter gastado 10 watts, né? Estando na sala. O quarto ele gasta 13, no outro banheiro ele gasta 2, suíte 4, gasta 4, né? Então ele só pode ter ido para a cozinha, que é o 6, é ou não é? A essa altura do campeonato já dá para solucionar o problema. Mas vamos terminar aqui só para a gente ter o problema todo feito, né? Para a gente entender como é que funciona. Aí depois, finalmente, ele... de 6 minutos para o instante 7, ele gastou, né, uma diferença de 20, né? De 85 para 105 são 20 de diferença, então mais 20. Então ele só pode ter ido de novo, né, para a sala, ou seja, né, da cozinha ele voltou para a sala, foi para 1, é ou não é? Foi para 1. E depois, né, finalmente, ele gastou, né, do instante 7 para o instante 8, foi um pulo aqui de 15, né, mais 15. Onde ele pode ter ido aqui, né, para gastar 15? Ele voltou para a suíte. É ou não é? Qual é a opção que contempla, né, a nossa resposta? Só pode ser a letra, né, a letra A. É ou não é? Letra A de alternativa certa. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aí que vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que podem aprender um pouco mais de interpretação de gráfico com esse exercício. Beleza? Um abraço a todos e a gente se vê na próxima questão.